Fala pessoal, Douglas Gomes aqui. Eu queria passar uma dica rápida para vocês sobre uma possibilidade para usar, né, de workflow para usar as multitracks no Reaper. E de quebra eu vou dar algumas outras dicas extras aí que talvez possam ajudar vocês também. A galera que precisa enviar o sinal mixado, por exemplo, de uma live para o computador. Então essa é uma forma de utilizar que eu acredito que possa te ajudar. Tem outras opções para poder fazer exatamente isso, esse envio do sinal, mas se você estiver rodando na mesma máquina, a Mix e o OBS, você pode fazer dessa forma que vai funcionar, que é exatamente como eu estou fazendo aqui. Voltando à questão do workflow, eu vou transicionar aqui para minha pra segunda tela, tá? Primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre isso mapeiem a música de vocês, a multitrack de vocês, com as regiões certinhas aqui, né? Eu vou dar um zoom aqui. Essa música aqui, esse é o meu milhar do Elite, né? E tu pode ver que eu tenho todas as regiões mapeadas aqui, ó. Os versos, o pré-refrão, refrão, tudo direitinho e no tempo exato, tá? Eu não costumo usar markers, tá? Eu prefiro usar regiões. Para quem não sabe, para criar uma região, tu seleciona o tempo aqui que tu quer e dá um Shift R, tá? Ele cria uma região para ti, né? A partir do momento que tu crias essas regiões, você pode dar nome, você pode botar a cor que tu quiser. Se tu clicar com o botão direito, vir aqui em editar, pode setar uma cor, ó. Então, tem uma facilidade legal quanto a isso para o Reaper, que eu acredito que outras DAWs também têm. Agora, falando sobre a configuração em si, né? Eu vou aqui em opções, preferências, ou a tecla de atalho Ctrl P, né? E aqui na aba áudio, a gente tem algumas opções aqui internas e a que você precisa se atentar é justamente essa daqui, ó. Quando você abrir essa tela, ela vai estar assim, provavelmente, tá? E o que você precisa habilitar é justamente esse check aqui, ó. Esse check ele vai dizer o seguinte, ó, não mude a posição do cursor imediatamente, quando eu tiver agendado. Faça isso depois que algum parâmetro acontecer, tá? Daí quais são esses parâmetros? Você pode usar tanto essa opção aqui, que é a questão dos compassos, né? Então, tipo, depois de um compasso, a música tá rolando, eu mandei ir para algum lugar, depois de um compasso é que ele iria, ou dois, enfim, ou quatro, isso vai depender, né? A única observação que tu tem que levar em consideração é que isso aqui, essa opção, essa primeira opção, ela vai levar em consideração o BPM e a assinatura de tempo que está configurada no Reaper, tá? Então, de certa forma, isso acaba sendo um pouco mais complexo, tá? Por isso que eu prefiro utilizar as regiões. E daí, utilizando as regiões, eu consigo utilizar essa opção de baixo aqui, entendeu? Utilizando essa opção de baixo, ele vai esperar com que a região termine, a região que estiver tocando termine para poder depois fazer essa mudança. Então essa é a configuração que tu precisa ter, beleza? Vou dar um aplicar aqui e dar um OK. E agora eu vou tirar essa música de fundo aqui e eu vou dar play na música, tá? Tá, só um detalhe antes de dar play na música, eu vou fazer uma configuração aqui para poder enviar isso pro OBS, né? Se você estiver utilizando o Reaper, apertar Ctrl M, ele vai abrir aqui a parte de mixer. E aqui nos dispositivos de saída, você pode usar uma opção que chama Rearoute. Rearoute 1 e 2, no caso, vou mandar em estéreo, né? Então, fiz essa mandada aqui. Posso fechar. Eu vou mudar aqui para carregar a tela aqui do OBS para vocês poderem ver. Mas aqui, ó, eu incluí um dispositivo novo, né? Ó, cadê? Aqui, ó. Incluí essa opção aqui, ó, ASIO Input Capture, aqui nas fontes do OBS, que é esse cara aqui, tá? E o que que ele é, na verdade, propriedade. Vou dar um propriedades, ó. Tu seleciona daí que ele seja um Rearoute, no caso ASIO 64, seleciona o que que ele é e seleciona quais os canais, né? No caso eu tô mandando um LR, então Rearoute do Reaper pro 1 e 2, beleza? Fazendo essa configuração, ele já é para receber o sinal aqui das multitracks, né? Eu vou dar play aqui e a gente confere se isso tá ok, beleza? Vou voltar no início aqui e vou dar um play. Se eu me humilhar. Introdução, só o Ó, teclado. observamos que ele 2. já tá 1, 2, 3, suave. Vai. modulando, né? Aqui no Reaper, no OBS, ó. O meu drive Rearoute ele já tá modulando. Repete a introdução. Beleza. Guia do nosso amigo Thiago aí. Vou avançar um pouquinho aqui só Prepara pra para gente ter uma entregar para o noção, véu. tá? A banda chega junto no refrão.
Atenção, batera, não tem caixa na levada. É aro. Conto 4 na Beleza. contagem. Então Atenção. tá tocando a multitrack ali normalmente, beleza? O que eu vou fazer agora? Vamos supor que eu rodei a introdução e eu quero repetir. Eu quero que fique aqui mais tempo, porque a pessoa pode estar ministrando ou algo nesse sentido, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa segunda introdução. Como é que eu faço isso? Vou voltar no início e vou botar tocar. Introdução, só o teclado. 2. Você pode configurar uma tecla de atalho para suave. isso, né? Vai. No Reaper aqui a gente tem várias formas de fazer isso. Ó, mas ele tá rolando ali. Eu vou só clicar aqui, bem nessa posição. Ó, entrou na segunda. Você observe aqui nessa parte que ele tá como playing. Quando eu clicar aqui, ó, prepara para entregar para o verso. Seeking. Ou seja, assim que terminar, ele volta para cá. Beleza? E muda o status como playing. Se eu quiser repetir de novo, prepara para entregar para o verso. Apertei ele de novo. 2, 3, ele vai repetir. No caso, eu mapeei as teclas do meu teclado, né? Então, tipo, se eu botar a seta pra esquerda, prepara para entregar para o verso. Ele já aceitou. Eu posso voltar aqui, por exemplo. 3, 4, vai. Legal? Agora que já repeti um monte de introdução, eu não quero mais essa segunda introdução. Quero direto no verso. Eu posso repete a introdução. Assim, né? Vai. Beleza? Então, com isso, cara, a gente tem essa facilidade de conseguir mudar o arranjo da música em tempo real sem nenhuma quebra, sabe? Sem nenhum problema com o tempo, sem precisar fazer isso exatamente no tempo cravado. Pré-refrão. 1, 2, 3, 4. Ó, avancei pro refrão ali, né? Claro, o arranjo não ficou certo, mas deu pra ter uma ideia, né? Deixa eu abaixar o master aqui um pouquinho. Beleza. Então, eu abaixei aqui, eu mudei aqui pro refrão direto, né? Mas só pra ver que dá pra fazer isso, né? Beleza? Então, pessoal, essa é a forma bem simples de utilizar. Eu já dei 2 dicas aqui. Eu vou dar uma terceira dica que é referente à questão dos backs, né? Eu vou posicionar o cursor aqui nessa parte onde tem os backs aqui e vou solar, tá? A gente fala muito sobre a questão da mudança de tom, às vezes precisa mudar e tal. E um problema muito grande é justamente quando tem alguma faixa de vocal, né? A faixa de vocal ela acaba ficando distorcida, esquisita, né? O Ableton Live ele tem uma opção bem interessante para fazer isso, que é usando ali o tipo de conversão Complex Pro. Então ele já faz isso meio que automático. Aqui no Reaper a gente tem algo parecido, tá? Aqui na parte dos plugins, então eu vou clicar aqui no FX aqui, da faixa de backs, né? E vou procurar o plugin nativo, inclusive do Reaper, que é o Ria Pitch. Ria Pitch, esse cara aqui, ó. Incluir ele vem assim, né, como padrão. E eu vou soltar aqui e ele tá solado, né, só vai sair a voz do vocal. E eu vou brincar com vocês sobre esse campo aqui, ó, que é justamente onde você vai para ajustar a tonalidade, seja diminuindo os semitons ou aumentando os semitons, tá? Vamos fazer uma primeira experiência diminuindo para ver como é que fica. Vou diminuir. Já vê que a voz ficou bem grave, né? Ficou feia. Menos ainda. Bem ruim, né? Onde é que tá a mágica, então? Tá justamente nesse Formant Shift aqui, ó, no final. Basicamente o que você diminuir ou aumentar aqui, você vai ter que fazer o oposto aqui, tá? Se eu aumento os semitons, eu diminuo o shift de semitons, tá? Então vamos lá, vou soltar aqui. Já vê como é que fica melhor, né? Vou baixar um pouquinho aqui. Se eu diminuir 4. Entendeu?
É claro, a gente tem um limite, né, quanto a isso, né? Alterações muito drásticas de tonalidade vão acabar fazendo que o som fique esquisito, né? Mas para um ou dois semitons, cara, já é muito bom isso aqui. Vamos fazer o oposto agora. Vou deixar em zero aqui, vou deixar em zero e vamos tocar junto com os esquilos, né? Vamos lá. Ó, a voz de esquilo. Vou botar -2 aqui. Já ficou melhor. 4. -4. 100. -4. Então, cara, a jogada é justamente isso daqui. Que você aumentar ou diminuir aqui, você faz exatamente o oposto nessa shift aqui, formant shift. Eu acredito que seja isso. Caso tenha alguma dúvida aí, não hesitem em me mandar mensagem ali no YouTube que, à medida do possível, eu também respondo. Beleza? Grande abraço. Fica com Deus e até mais.